Boa noite, professor. Boa noite a todos os colegas que aqui estão. Meu nome é Eudes, sou dedicado à língua portuguesa pela Uniaselv há vários anos e hoje estou aqui para apresentar um trabalho elaborado de forma singular, por alguma razão. O referido trabalho é voltado ou referente à disciplina Ecos e Reflexos Literatura Regional, ou seja, prática interdisciplinar na literatura regional. E tendo como tema variações linguísticas e seus preconceitos. Quando falamos em variações linguísticas e seus preconceitos, nós temos aí explicitamente esse fenômeno em sociedade. Principalmente no Brasil, que é um país que acolhe, que migra gente de todo o globo terrestre, eu vou dizer aqui, vou dizer assim. E assim não tem como fugir nem escapar das variações e dos preconceitos. Tem vários, aliás, o ser humano tem preconceito em tudo que se imaginar. É no andar, é na cor, é no vestir, inclusive na, no dialeto. E aí eu trouxe esse tema para retratar e discutir, explanar sobre esse fenômeno ou essa concepção tão presente em sociedade. A variação linguística, eu trouxe aqui como resumo, a variação linguística é um fenômeno observado inicialmente pela sociolinguística. Ela acontece de maneira natural durante a utilização da língua para a comunicação no dia a dia e é caracterizada pela diversificação da linguagem, seja no vocabulário, na pronúncia, na morfologia ou sintaxe. Ela está sempre presente. A escolha da temática desse artigo justifica-se por perceber-se a necessidade de avaliar a variação linguística no Brasil e a importância da escola no corpo docente e do corpo docente no desenvolvimento das práticas educacionais. Palavras-chave, as palavras-chave que eu trouxe, variação linguística, preconceito, língua portuguesa. Na introdução eu digo, o presente artigo é voltado para o regionalismo no Brasil, tendo como intuito retratar as variações linguísticas e os seus preconceitos existentes nas esferas sociais. O termo regionalismo trata-se de uma maneira de unificar as caracterizações específicas de uma naturalidade e costumes de uma época. Ao explanar essa temática nas aulas de língua portuguesa, entende-se que é uma boa opção, no sentido de combater o preconceito linguístico existente de norte a sul do Brasil. A incorporação do teor literatura regional na formação continuada pode possibilitar muitas reflexões a partir da realidade local. Pode também contribuir com uma construção de uma nova cidadania, considerando a realidade regional e mundial, buscando por meio da educação e para o objetivo da educação.
de acordo com Dino Preti, 2003, a diversidade na língua de um grupo social, ou seja, o caráter social de uma língua é entendido como um sistema de sentido estabelecido que facilita os seus falantes a possibilidade de comunicação. Sendo assim, entre sociedade e língua não existe uma ligação circunstancial. Sobretudo, uma variedade de significantes e significados que nos cerca desde o nosso nascimento. Essa foi a minha fundamentação teórica e ainda dentro desse contexto eu trouxe alguns elementos que justificam as variedades linguísticas. No caso, geográfica, histórica, social, situacional, são algumas características das variações linguísticas. Quando falamos em geográfica, falamos quando a diferença na fala varia pela região. Exemplo, no Brasil é chamado de ata no Nordeste e pinha ou fruta do conde no Sul-Sudeste. Assim como mandioca, macaxeira, num canto e em outro é outro nome, e outras e outras. Isso é classificada como característica geográfica. Histórica, quando a língua muda com o tempo. Português falado no século XVIII, por exemplo, e o português falado hoje. Apesar que muita gente ainda acha e não percebe que a língua é mutável, ou seja, ela muda constantemente. Exemplo do verbo apagar. Atualmente ele está perdendo força, pouco se chama de apagar, é deletar. E assim sucessivamente. Social, variedade social, quando a língua varia de acordo com a idade, classe social, gênero, etc. Português falado por uma criança e português falado por um adulto. A gente percebe a diferença. Essa faz parte da variedade social. E a situacional, né? Quando a fala muda de acordo com a situação. A pessoa está falando com um amigo, com a família, no momento informal, e depois a mesma pessoa vai falar com um empresário, um entrevistador para um emprego. Claro que ele vai falar de outra forma. Essa é uma fala formal, uma fala literária. Ele vai usar esses mecanismos, a conotativa. No caso, essa é a situacional. Na metodologia, eu trouxe o presente trabalho, que teve como base em uma pesquisa bibliográfica. A pesquisa justifica-se pela necessidade de pautar a investigação sobre o tema em estudos devidamente publicados e comprovados, além de atender ao objetivo e responder ao problema do respectivo trabalho. Por essa razão, foram analisados livros, revistas, artigos e sites relacionados ao tema abordado. Esses foram os principais métodos usados no sentido de obter conhecimento a respeito do respectivo trabalho, para não deixar dúvida nenhuma para os leitores. Nesta etapa, resultado em discussão, nesta etapa foram apresentados e analisados os resultados obtidos na pesquisa bibliográfica. Avaliou-se em diversos artigos científicos entre os anos 2005 e 2021. Variação linguística é uma diferente forma de falar o português brasileiro, de acordo com a literatura desse estudo. Variação linguística diversas maneiras de se dizer a mesma coisa
em um mesmo contexto e com o mesmo valor de verdade. Taralo, 2007, página 8, foi um dos pensadores que eu me baseei e trouxe essa citação. No entanto, Silva e Lima, 2020, salientam a dificuldade do processo de ensino e aprendizagem devido à forma como o professor trabalha, utilizando uma metodologia de ensino voltada para o certo e o errado na gramática. Isso não pode acontecer, pois não justifica, não condiz com a gramática prescritiva, descritiva. Conclui-se que o assunto aqui estudado é de grande importância para a língua portuguesa, pois devemos valorizar a identidade e a cultura do povo brasileiro, tendo em vista que as variações linguísticas são respeitadas pelas diferentes formas e expressões da língua, sendo ela escrita ou falada. Vale ressaltar que os sotaques, as gírias, fazem parte do regionalismo e são inerentes aos falantes, independente do lugar que moram. Sabemos que o Brasil é um país com uma cultura vasta, rica, abrangente e diversificada. Portanto, não é correto dizer que existe o modo certo, o modo errado de expressar. As variedades linguísticas devem ser valorizadas, pois fazem parte da identidade cultural do povo brasileiro. As referências eu trouxe aqui o Bartoni, Ricardo, Camacho, Cavalcante, Ciranca, Faraco, Taralo. Esses foram os pensadores, os autores que eu me referi e trouxe as referências para embasar o referido trabalho. Uma boa noite, professor. Obrigado.